A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, graças a Deus. Eu quero deixar uma palavra que está lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 em diante, que diz sobre o batismo de Jesus, amém? Então vamos ler, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Meus amados irmãos, aqui nosso Senhor Jesus Cristo, veio nos mostrar a direção. E ali, quando ele foi descer as águas, até João Batista mesmo falou: Senhor, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, E nosso Senhor Jesus Cristo falou para ele que era necessário que se cumprisse desta forma as Escrituras, para que nós também viesse fazer da mesma forma. E ali Jesus mostrou mais uma direção para nós, Porque Jesus veio para nos guiar, porque ele disse: aquele que me seguir e guardar os meus mandamentos terá a vida eterna, a salvação da sua alma. E esse batismo, meus irmãos, é bem claro em nos relatar aqui no versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então Jesus foi batizado com 30 anos, meus irmãos. Não foi batizado quando nenê não tem a consciência já preparada do certo e do errado. Então o batismo verdadeiro é o batismo do arrependimento. Nicodemos mesmo já era um homem velho e não sabia que tinha que nascer de novo da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Quando Jesus conversou com ele, Jesus explicou a respeito disso. Então é necessário, meus irmãos, ler a Bíblia Sagrada para não sermos enganados. Porque muitos pregam que deve batizar de nenê, para que você acredite naquele batismo de nenê, e você nunca venha descer as águas de novo. Por isso, meus irmãos, muitos falsos profetas têm se levantado para enganar o povo. Eu mesmo fui batizado quando nenê, mas esse batismo não era válido. Porque eu mesmo, quando cresci, comecei a beber, comecei a praticar os desejos da carne. Pois aquele que nasce da água e do Espírito, ele não pratica mais o pecado. Porque o pecado é do diabo. Ele é falho, pecador, todos nós somos. Mas assim que você desce o batismo das águas com uma idade acima de, eu creio, de 12 anos, você já tem a consciência do que é certo e o que é errado. Você já sabe o que pode e o que não pode fazer. Por isso que é necessário conhecer a Bíblia Sagrada, buscar o conhecimento da verdade, para não sermos enganados, meus irmãos. E assim Jesus veio nos dando a direção. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então ele é a luz do mundo. Aquele que me segue, segue a ele, a Jesus, não Maria, não José, não João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não adianta, meus irmãos, você falar: não, eu creio em Jesus, mas não obedece os mandamentos da palavra de Deus, então você não crê. Porque não é crer de boca, é crer de coração. Então, meus irmãos, têm que aceitar Jesus como Salvador, para que teu nome seja escrito no livro da vida, lá no céu. E aí você é selado. Mas basta ficar firme e obediência à palavra de Deus. Não é só descer as águas, tomar um banho e parar de ir para a igreja e buscar a Deus. E parar de meditar na Bíblia Sagrada dia após dia. E parar de sentar na roda de escarnecedores, dos próprios familiares, roda de cachaça, falando mal dos outros.
Você tem que se apartar desse meio, sair desse convívio. Uai, eu estou errado? Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra nova. Então, meus irmãos, Deus não quer nós sentados na roda dos escarnecedores. Muitos aí estavam sentados assistindo um jogo de futebol no meio da família. Eu e você temos que ser diferente. Temos que estar dentro da palavra de Deus, da verdade do Evangelho. Porque a grande maioria, meu irmão, está perdendo a salvação, está caminhando para o inferno. E se você ficar no meio deles, você também se perde. Por isso Deus nos chama a uma vida de santificação, de obediência à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Nos arrependendo dos pecados, das falhas, dos erros. Ter uma vida de obediência à palavra de Deus, de renúncias desse mundo pecaminoso. Porque se você quer que o Espírito Santo habite na sua vida, tem que renunciar aos desejos da carne. Buscando, lá em Gálatas, buscando os frutos do Espírito, não os frutos da carne. Porque não adianta só pôr uma roupa de servo de Deus e falar mal do teu irmão. Não adianta passando a perna, enganando, pegando emprestado e não devolve. Cuidado, meus irmãos. Muitos acham que o diabo vai te dar uma rasteira num pecado grande. Mas é os mínimos detalhes que passa despercebido. Você peca na mentira aqui, você rouba algo do teu irmão ali, você não devolve depois, você fala palavrão e ele vai te engordando no pecado. Engodado pela própria cobiça. Vai prendendo no pecado. Por isso tem que ter uma vida reta diante de Deus, pedindo perdão para o Senhor dos pecados, daqueles que você lembra e daqueles que você não lembra mais. Ah, porque daqueles que eu não lembro mais, está escrito no teu livro, meu irmão. Se você se arrepende verdadeiramente, é apagado. Mas você se arrependeu. Por isso é necessário buscar o conhecimento da palavra de Deus. Ter uma vida de coração limpo diante do Senhor. Para que eu e você tenham o nosso nome escrito no livro da vida. Porque aqui, meus irmãos, em Mateus 10, versículo 32 e 33, eu quero ler. Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Preste atenção, essa palavra é muito forte, meus irmãos. 33. Mas qualquer que me negar, Jesus está dizendo, 33, Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Jesus, meus irmãos, ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espada de justiça, da verdade da palavra de Deus. Por isso, se você estiver numa igreja que não está pregando a verdade, você tem negado Jesus, cuidado, meus irmãos. Aqui está dizendo, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Jesus foi vendido por 30 moedas. E que eu e você estamos fazendo? Vendendo Jesus a troco do quê? De uma cervejinha? De um cigarro? De uma prostituição? De um adultério? Cuidado, meu irmão. Tudo está sendo relatado no céu. E no inferno também. Por isso é necessário buscar o arrependimento, se arrepender verdadeiramente, abandonar o pecado, abandonar esses desejos da carne, se arrepender, arrependimento de coração, para que o Senhor possa te libertar. Por isso, meus irmãos, temos que ler a Bíblia, e ela é espiritual. Se nós não ler, busque homens que pregam a verdade do Evangelho. Não busque homens que massageiam o teu ego, não.
A palavra ela é uma espada, ela confronta conosco. Mas se você abrir teu coração, ela conforta, porque o Espírito Santo conforta. Ó, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e evidentes aos olhos daquele com quem temos que tratar no juízo. Então, meus irmãos, busque, leia a Bíblia Sagrada, abre teu coração, e o Senhor quer entrar na sua vida. O Espírito Santo quer habitar na sua vida. Mas tem que renunciar aos desejos da carne, renunciar aos prazeres desse mundo, entregar a vida para Jesus, aquele que ainda não entregou, aceitar Ele como Salvador e descer o batismo das águas. É um mandamento e muitas igrejas não pregam isso. Aceite o Senhor como teu Salvador. Novamente entregue-se para Ele, porque quando Adão e Eva pecou no paraíso, a aliança de Deus com o homem tinha sido quebrada, mas Jesus veio para retomar essa aliança, mas daqueles que quer aceitar Ele, que quer escrever seu nome no livro da vida, para que você possa morar na glória com o Senhor. Porque não sobe de qualquer jeito, sem arrependimento, sem conversão, sem aceitar Jesus como teu Salvador. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. Eu estou orando para os irmãos daqui do monte, da onde eu estou, no pasto ali, onde eu gosto de orar muito. Tenho apresentado a vida dos irmãos. E Deus, o Espírito Santo, vai trazer aqui as pessoas que verdadeiramente o Senhor quer que essa palavra chegue até ele. Então eu não ligo se não dá like, eu não ligo para isso. Tá bom? Porque a verdade nem todos querem, né? Noé pregou 100 anos. Só a família dele foi salva. Então, se eu e você buscar os caminhos da salvação, eu e você será salvo. Numa família, às vezes, um pode ser salvo, pode ser dois, pode ser uma família toda, sim. Noé salvou Noé não. A família quis renunciar a si mesmo, né? E servir a Deus. Então, assim, meus irmãos, a salvação é individual. Se teu marido não quer buscar a Deus verdadeiramente, vai você. A tua salvação está em jogo. Não fica agarrado a teu marido, a tua esposa, teus filhos. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, para que teu nome seja escrito no livro da vida. Amém? Que Deus possa, aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo possa trazer o arrependimento em seus corações. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.